Começa agora na Novo Tempo. Curso Bíblico Interativo Verdades para Hoje. Muito bem, meus amigos, já estamos começando aqui pelas ondas da Rádio Novo Tempo, 106,3 FM, mais um curso interativo, Verdades para Hoje. Tem muita gente acompanhando, eu tenho certeza, nessa hora, porque o assunto de hoje é dos mais empolgantes. Um dos temas que eu acho que o povo de Deus mais aguarda, desde a época lá dos apóstolos até os dias de hoje, que é a volta do Senhor Jesus e 1000 anos de paz. Esse é o tema que a gente vai discorrer hoje, vai discutir aqui. E para esse tema tão importante, nós chamamos pessoas importantes. Claro, a gente não ia deixar muito fácil, né? Nós convidamos aqui dois grandes pastores, queridíssimos amigos, que também estão pregando essa mesma notícia em muitas igrejas e ao longo aí das suas vidas também. Eu recebo aqui nos estúdios da rádio o pastor Rinaldo Ramiro da Silva. Ele é bacharel em teologia pastoral e também arqueologia. Olha só que legal, hein? Tem pós em terapia familiar e também comunitária. Meu amigo, que satisfação tê-lo aqui com a gente. Vou pedir para você virar só o seu microfone aqui, ó. É nessa posição que tá aqui, do jeito que... Vê aí, vira desse... Isso, agora, vai mais, vira mais, o dele tá certo. Isso, agora pode falar, vai sair o seu áudio. Tudo bem? Tudo bem, pastor. É um prazer. Você é de que distrito? Eu sou de Tenoné até Segunda Ordem. Tá certo. Do outro lado também nós temos aqui o pastor Javan Moraes da Silva. Ele ficou conhecido hoje porque ele estava ao lado de uma figura muito importante, né? A gente colocou nas redes sociais ele e o bebê dele. Pastor Javan é bacharel em teologia, fez pela FAAMA, nossa faculdade aqui em Benevides, né? E é um prazer tê-lo conosco também, meu querido. Meu amigo, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu quero desejar uma boa tarde aos nossos ouvintes, amigos. Quero mandar um abraço para a minha igreja, lá o Encontro Vida, né? Encontro Vida é um lugar para você ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Tenho certeza que nossos irmãos estão acompanhando também agora. Quero mandar um abraço para eles e, claro, de forma especial, um abraço para minha esposa, Cleire, para minha filha, Ana Beatriz, que é aluna da FAAMA, já no internato, né? 18 anos. Olha o contraste. Ela tem 18 anos e o meu filho tem 4 meses. Eita, uau! Sabe? E o Daniel lá ficou dormindo em casa, né? Também um beijão pro meu filho. Tem sido uma bênção aí e eu diria assim, tipo, um recomeço de vida. Você, agora já perto dos 40 anos, aí ter um bebê é interessante e tudo. E tem sido uma bênção para nós e eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Espero contribuir aí também com essa temática que é realmente muito importante para nós. O Encontro Vida, que foi o palco agora dessa última semana do Adorai, né? Bênção pura. Bênção pura, o pastor que esteve lá, o pastor Neumel Estina, uma bênção de Deus mesmo. Verdade. Uma pessoa demais. Verdade mesmo. Mora lá no Canadá, né? Já voltou para o Canadá, será? Hoje, já chegou. Chegou na quinta-feira agora dessa semana. Que bênção. Muito bem. Bom, amigos, é o seguinte. Hoje, como eu falei, o tema é bastante sério. Um tema que, infelizmente, eu acho que nem todas as igrejas estão dando destaque, né? Nem todas as igrejas estão dando destaque a esse tema. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que o nome do curso é Verdades, né? Para hoje. Nem todas as verdades estão sendo pregadas nas igrejas que a gente conhece. Mas a rádio está aqui para ajudar você, para a gente resgatar essas verdades. E uma dessas grandes verdades é a volta do Senhor Jesus. Eu quero pedir aqui para o pastor Rinaldo. Pastor Rinaldo, você pode fazer a introdução para mim com oração, para a gente poder já entrar com o tema? Será uma alegria, pastor. Pai santo e bondoso Deus, graça te damos pela salvação em Jesus e nos alegramos, ó Deus, por tratarmos de assunto tão especial que é a volta de teu filho amado Jesus para buscar a tua igreja e também aqueles que te aguardam. E nesse momento queremos pedir que teu Santo Espírito traga conhecimento, paz e abençoe os nossos amados ouvintes, onde quer que eles estejam, o que estejam fazendo, que tua graça também esteja com cada um deles. Nós queremos pedir que o Senhor também nos abençoe, derrame sobre nós a tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero mandar um abraço para quem está agora com a gente pelo canal Adventistas Norte, né? Se você quiser nos assistir também, corre para lá agora.
Adventistas Norte. Você vai acessar youtube.com/Adventistas Norte. Estamos ao vivo agora, né? Aí você vai ver o quanto nós somos diferentes daquilo que você imagina. Uns para pior, outros para melhor. Espero que tá melhor. O meu é sempre para pior, mas tudo bem. Estou acostumado. Gente, o tema então de hoje é esse. Eu vou pedir para a nossa querida Aline Teles, que é a nossa locutora, ela fez uma breve introdução do tema e a gente já coloca aí e já vem com as perguntas. Então vamos ouvir essa rápida introdução da Aline Teles. Pense bem, qual foi a última vez que você sentiu paz? Muitos já fizeram tudo para ter paz, mas não encontraram. Buscaram paz nas riquezas, em lugares, em pessoas, em cargos, na fama, em posições. E diante de tantas respostas negativas, precisamos recorrer à fonte da verdade para entender como encontrar paz neste mundo. E a Bíblia nos aponta um caminho para a real e eterna paz, a volta de Jesus. No estudo de hoje você vai entender essa resposta e vai aprender a relação entre a volta de Jesus e 1000 anos de paz. Então esse é o nosso tema de hoje. Fica à vontade aí para você mandar sua pergunta. Você pode entrar em contato com a gente agora pelo nosso WhatsApp 9180101776. Vou repetir para você que está aí nos acompanhando agora, tanto pelo canal no YouTube e você que está pelo rádio aí também. Manda pergunta para a gente. A gente vai mandar a resposta para você, caso não dê tempo aqui, depois lá no nosso chat ou aqui. A gente faz ao vivo. Se der para responder, porque nosso tempo é bem curtinho, mas quem sabe a sua pergunta já não vai ser pescada aqui e a gente vai responder. Eu quero lembrar também que a gente tem aqui um material para que você possa ter acesso ao estudo de hoje e aos demais também. Se você acessar agora o nosso link LKT, olha como é que é, lkt.digital/verdades para hoje, você vai ter acesso à lição de hoje. E também vai ter um quiz ali para você responder algumas perguntas. Olha só que legal, tá? Mas Didi, eu não estou conseguindo anotar esse raio desse link, não. Como é que eu faço? Você vai mandar agora interativo, a palavra interativo, para o WhatsApp da rádio. E a gente automaticamente já vai mandar para você o link ali para você poder acessar. Então o nosso número aqui do WhatsApp é esse aqui, 9180101776. 9180101776. Mas tá muito bom. Eu tô doido agora para fazer as perguntas para vocês. Opa. E a minha primeira pergunta é a seguinte: ultimamente a gente tem visto alguns países, alguns evangélicos ou algumas igrejas fazendo cálculos, né, para tentar descobrir o dia e a hora da volta de Jesus. Eu já vi vários desses cálculos aí. A minha pergunta aqui para o pastor Javan é a seguinte: pastor Javan, na Bíblia existe alguma profecia, que seja em Daniel, ou Apocalipse, ou em qualquer outro lugar da Bíblia, que dê para a gente calcular ali exatamente a data e a volta de Jesus, ou não dá? Jorge, essa é uma pergunta muito interessante, porque na realidade essa questão de marcar data ou de ter uma expectativa com relação à volta de Jesus não é atual. Você vai perceber que isso já era comum mesmo no tempo dos próprios discípulos. Se você for em Atos capítulo 1, verso 6, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Então, eles já estavam preocupados com o retorno de Jesus, a restauração e tudo, né? E você vai ver que os apóstolos continuam a falar sobre isso. Paulo, quando ele fala da volta de Jesus, ele pensava que ele viria no tempo dele. Então, a despeito de não ter um texto específico deles marcando data e tudo, mas sempre o povo de Deus fica com a expectativa de que Jesus volte em sua época. E, de fato, essa pergunta, quando você pergunta se é possível marcar a data, tem um texto que é emblemático com relação a isso, que é claro. Mas, ao mesmo tempo sendo claro, eu queria abrir um parênteses para responder algo depois. Eu queria ler esse texto primeiro, que está em Mateus no capítulo 24. É um sermão de Jesus, um sermão profético de Jesus, e ele fala sobre essa questão. E no verso 36, assim, para ser bem direto, diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
E está falando justamente do dia do retorno dele. Então, com esse texto eu posso concluir que não há como você marcar uma data, você calcular o dia da volta de Jesus. Tem uma máxima que eu gosto de pensar com relação a isso, que é que o verdadeiro cristão ele não está preocupado com o dia da volta de Jesus, porque ele está preparado todos os dias. Então ele não tem essa preocupação quando vai ser, se vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Ele está preocupado em se preparar diariamente. Agora, uma outra questão com relação a isso que é importante é lembrar, por exemplo, e aqui queria abrir um parêntese para instigar a questão do estudo posterior. Eu não sei se as pessoas sabem, ou você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se você sabe que a Igreja Adventista surgiu de um desapontamento que teve que ver justamente com a marcação de uma data. Surgiu um povo ali no século XVIII, ali, que, estudando a Bíblia, chegaram à conclusão que Jesus voltaria em 1844. Era um povo que não tinha ainda esse nome Adventista do Sétimo Dia. Esse movimento começa por um pregador batista, inclusive, e ele marca essa data. E, é claro, nós sabemos hoje que Jesus não voltou nessa data. E por conta desse evento, desse movimento, surge então um povo que continua a estudar as profecias, a Bíblia, entende que Jesus voltaria em breve. E aí nós temos outros textos, aqui não temos tempo para ver todos os textos, mas a Bíblia fala muito sobre isso, que em breve Jesus voltaria. Por exemplo, Hebreus capítulo 10, verso 25 e verso 37 fala que ele voltaria em breve. Ele promete que ele voltaria em breve. E essa é uma questão importante. Mas voltando à questão da explicação aqui, para encerrar aqui essa questão, o movimento adventista surge de um desapontamento. E essa é uma questão importante de estudar porque era algo profético. Era algo profético. Então, é um movimento profético que surge desse desapontamento. Mas, olhando para o texto bíblico, é importante lembrar que não há como você marcar uma data, como você mesmo estipular um período. Enfim, você deve estar preparado todos os dias. É como se você olhasse para uma... Imagina que você fosse construir uma casa, Jorge. E perto ali do local onde você fosse construir essa casa, houvesse uma rocha, uma pedra, que estivesse ali pendurada por uma outra menor. E o arquiteto ia olhar para você e dizer assim, olha, Jorge, você pode construir sua casa aí, mas essa pedra está prestes a cair. Teria coragem de construir a casa? Não teria. Então, é porque quando a gente ouve essa expressão prestes, é porque é breve, é qualquer momento, é qualquer hora. E todas as profecias que deveriam se cumprir para que Jesus voltasse, com exceção dos eventos finais, últimos eventos, já se cumpriram. Então, realmente nós acreditamos que Jesus brevemente voltará. Se é hoje, se é amanhã, nós não sabemos. Inclusive, o Jardim Santos, só para lembrar aqui da rádio, ele fala, tem uma música que eu acho muito bonita, né, que ele fala sobre isso. Enquanto ele não vem, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz que ele está vindo. E sigo meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou 2 depois de amanhã. O que importa é saber que ele volta e vem para resgatar os que já são seus. Amém. Acho que isso resume esse anseio do nosso coração. Sim. Talvez por isso as pessoas marcam tantas datas, mas de fato não tem como nós sabermos o dia e a hora. Sim. Por isso devemos estar preparados todos os dias. Bom, deixa eu aproveitar aqui, pessoal que está com a gente aqui no canal no YouTube, Adventistas Norte, abraço para o Luiz, mandou um abraço também para mim, abraço também Luiz. Quem mais aqui? A Edileuza, a Fátima Silva, não me parece aqui, tem um nome estrangeiro aqui dele, hein? Calanga, alguma coisa assim, eu acho que eu errei, mas é o nome, sobrenome é tudo diferente. O Denison Ribeiro também, a Glória Dias, está ligadinha com a gente, valeu Glória, William também em Belém, Williams, e esse povo aí, a Adriana também ligadinha, dizendo que Jesus vai voltar, o Tarles também, desejando a todos um feliz sábado. Eu vou fazer o seguinte, você que está no nosso canal também, eu quero que você faça o seguinte, tá? A gente vai dar, não tinha combinado isso com o pessoal lá não. A gente vai dar um livro hoje também para uma pessoa que postar uma foto ouvindo o estudo hoje. Dá o teu jeito aí, manda o teu nome e aí no final uma pessoa vai ganhar. Então manda direitinho, tá? A gente manda para sua casa. Bom, pastor, ele falou aí muito bem, né, da questão da data, da hora de Jesus. Inclusive, pastor Javan, a gente fez essa enquete durante a semana na rádio, por que Deus não marcou, não revelou, né? E os ouvintes foram unânimes em dizer que se Deus tivesse revelado, marcado, o povo ia deixar para se preparar na última hora. Isso é fato. Brasileiro, então. Brasileiro, pior ainda. Porém, pastor Rinaldo, tem muitos, embora Jesus não tenha marcado, nem Deus, o dia e a hora da sua vinda, tem muita gente que está aparecendo como se fosse o próprio Jesus. É verdade. Em vários países, né? Eu sou o Cristo,
Eu queria que o senhor falasse sobre esse tema para a gente, se isso é bíblico e como é que a gente pode se preparar e para conhecer ou reconhecer o Cristo verdadeiro. Muito bem. É interessante que Jesus ele não disse quando viria. Ele só disse apenas que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão apenas o Pai. É Mateus 24, versículo 36. Agora é interessante que ele disse como. Ele não disse quando, mas disse quando. E quando? Ou melhor, ele disse como, né? Ele diz assim no livro sagrado, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quanto os que os transpassaram. Agora é interessante que atualmente nós temos aqui, no ciclo global desse planeta, 5 pessoas que se diz a reencarnação de Jesus Cristo. E, por exemplo, se Jesus já tivesse vindo, todos o olho o veria, como de fato o Senhor disse na sua palavra. E esses já estão por aqui, mas ninguém ainda viu. Por quê? Porque eles não são de fato a reencarnação de Cristo. E são eles, por exemplo, aqui o Vissarion, na Sibéria, na Rússia. Tem o David Klepper, na Inglaterra. E no Brasil nós temos um também muito conhecido aí nos meios da mídia, Henri Cristo, aqui no Brasil. Ele reside ali em Brasília. Ele diz que Brasília ali vai ser a Nova Jerusalém, para você ter ideia, né? E o Shoko Asahara, em Tóquio, no Japão. E também temos o Maicon Traverso, no Novo México. Esses são os 5 que nós temos por aqui, dizendo-se que são a encarnação de Jesus Cristo. Mas Jesus, de fato, não é ele, porque se fosse, todo o olho da terra já teria visto, não é? Como de acordo com o que ele diz. E Mateus, no capítulo 24, versículo 29 ao 31, ele fala das tribulações. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ele fala que o sol escurecerá, a lua não dará mais a claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, quando acontecer essas coisas. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Então ninguém ainda viu esse momento, não é? Com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É interessante que quando ele fala assim a questão do sol, o sol, por exemplo, ele escureceu, esse sinal já aconteceu em 19 de maio de 1780. Foi um dia notavelmente escuro, acenderam-se então as luzes e muitos pássaros deixaram de cantar e desapareceram até. E as aves domésticas, elas se retiraram para seus puleiros, o gado e foram para a sua estribaria. E todos acreditavam que havia chegado o dia do juízo naquele dia, porque eles nunca tinham visto isso. A lua, por exemplo, na noite seguinte a essa escuridão do sol, né, no dia 19 de maio de 1780, essa escuridão da noite foi também sobrenatural, como o dia que apareceu escuro. Então, se colocasse uma folha de papel branco sobre alguns centímetros do rosto, não poderia ser enxergado, de tão escuro que foi. E a queda das estrelas se deu no dia 13 de novembro de 1833. A sua extensão foi de tal magnitude que cobriu parte considerável da superfície terrestre. Então, os sinais produziram então a impressão que Deus propusera. Exerceu que o dia do juízo e a vinda do Senhor Jesus Cristo viria, e ele está às portas dos céus para regressar para essa terra para nos buscar, não é? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu quero tentar ajudar o nosso ouvinte a entender, né? Nós temos esses falsos cristos que se dizem Cristo, mas que de fato não são, porque quando Jesus vier, ele não vai pisar sobre a terra. Exato. Ele vai estar em nuvens, ok? E não vai descer para fazer milagre nenhum. Correto. Então esses que estão passando por aqui não são porque eles desceram, ou já, quer dizer, já era daqui, já era daqui, embora digo, meu pai, né? Aquele jeito todo, mas não são Cristo. Então, o ponto principal é que ele vem nas nuvens, todo o olho o verá,
Não é só alguém do Brasil, como vê aí. Não adianta que não vai ser, pastor Javan, pela televisão. Vai ser porque a Globo vai transmitir. Não. Todo olho vai ver e milhares de anjos vão aparecer com ele. Então, isso pra gente tem que ficar bem claro aqui. Sim, é verdade. Perfeito. Bem claro e notável, né? Agora... Deixa uma coisa que é engraçada dessa história. É porque, eu não sei se vocês acompanharam, mas há uns anos atrás, quando o Henrique foi ao programa do Jô, o Jô fez essa pergunta para ele sobre isso. Mas aí, o texto bíblico diz que quando Jesus voltasse, todo mundo iria ver. E aí ele espertamente disse assim, mas todo mundo está me vendo agora. Eu estou sendo transmitido aí. Assim a gente vai ficando conhecido. Todo mundo vai ver dessa forma, através da televisão, através... Então. Você pode... Veja que a grande questão da pregação de Jesus, desse Mateus capítulo 24, é a questão do engano. Se você não tiver certeza das coisas, dos eventos, como vão ocorrer, de como vai ser as coisas, você pode ser enganado. É por isso que Jesus fala que, se possível for, vai ser Mateus 24, né? Sim. Se possível for, as obras do anticristo e também dos falsos profetas vão enganar os próprios eleitos. Então é importante que você estude a Bíblia com profundidade, para você entender, saber como vai acontecer, como serão, para você não ser enganado. Quem é do povo de Deus estuda a Bíblia, que ouve a Novo Tempo o curso interativo, não vai ser enganado, porque agora você já sabe. Né? É interessante que há uma diferença, né? Como disse o pastor Javan, de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia. Nós não podemos apenas ler, nós precisamos estudá-la para que possamos entender esses assuntos. Perfeito. Vamos continuar aqui porque o nosso tempo já está correndo. Pastor Javan, por favor, me responda aí. Quem é que vai subir com Cristo quando ele aparecer? Boa pergunta. Eu acho que ela está bem encaixada depois do comentário do pastor Rinaldo sobre a questão de como será a volta de Cristo. Porque os textos que apresentam o evento da volta de Cristo apresentam uma primeira ressurreição e uma transformação de pessoas santas. Nós temos dois textos básicos para esse momento que eu queria apresentar aqui. Eu queria apresentar aqui, o primeiro texto está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Esse texto aqui ele fala sobre um consolo para as pessoas que perderam entes queridos. Está falando da questão da morte. E dentro desse aspecto da morte, fala do consolo dentro de um escopo da volta de Cristo. Então, a partir do verso 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, diz o seguinte. Deixa eu ler aqui para os nossos irmãos. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí fala do consolo aqui, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, quando Jesus vier, ele vai... O Jorge falou até, ele vai ficar nas nuvens ali esperando, o texto está dizendo isso, e ele vai falar, vai bradar. As sepulturas dos santos vão se abrir. E aí eu queria só mencionar dois textos aqui, Jorge. João capítulo 5, verso 28 e 29, fala de duas ressurreições. A ressurreição dos santos e a ressurreição dos ímpios. Fala que haverá duas ressurreições. Isso também está mencionado em Daniel capítulo 12, verso 1 e verso 2. E em Apocalipse 20, que a gente vai mencionar mais na frente. Então, essas duas ressurreições acontecerão em períodos, em etapas diferentes. Essa primeira ressurreição será a dos santos. E aí o texto diz que nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor. E aí eu vou mencionar um outro texto, não temos tempo para ler, infelizmente, mas em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 em diante, fala desse momento da volta de Cristo também, e fala da transformação dos vivos. No corpo que é corruptível, ou seja, esse corpo que morre, essa matéria que apodrece, que destrói, assim por diante, ela vai deixar de ser corruptível para se tornar uma matéria incorruptível. A gente chama a Bíblia chama de corpo glorificado. Então essas pessoas, os santos, a gente chama essas pessoas que a Bíblia dá, serão levadas juntamente com Cristo para os céus. E aí nós temos vários textos que vão dar indícios de quem são os santos, quem são essas pessoas que são transformadas por Deus, que aceitam Jesus como seu Salvador. Nós temos no coração da Bíblia, dizem, né, que é um dos textos mais conhecidos, que seria o coração da Bíblia, João 3,16, por exemplo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja,
há uma condicionante para isso. Então nós temos uma linha clara com relação a isso. Existe um povo que será salvo, os santos, aqueles que aceitaram Jesus, e existe um povo que não será salvo. E aí, claro, essa é uma outra questão para uma outra resposta, é claro. Então, é esse escopo que a Bíblia apresenta. Santos mortos ressuscitam na volta de Cristo, por ocasião da volta de Cristo, como está em Tessalonicenses e 1 Coríntios também. E os vivos, que já estão aqui santos, serão transformados e irão juntamente com Cristo para as nuvens e depois para o céu, para viver um período de 1000 anos, que mais na frente a gente vai tratar aí, com certeza. Perfeito, pastor Javan. Vamos fazer o seguinte, vou pedir para o Kênio, que está lá no nosso canal, colocar o número da rádio, que eu quero que esse pessoal que está lá no nosso canal no YouTube, corra lá para o nosso WhatsApp também, para mandar a foto lá que está assistindo, tá? Okay. Para você também entrar na nossa promoção, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí dando sequência ao nosso estudo de hoje. Você está ouvindo Curso Bíblico Interativo, Verdades para Hoje. Novo Tempo. Todo mundo gosta de ouvir boas histórias e a Bíblia está cheia delas. Abraão, eu estou grávida. Nós vamos ter um bebê. Você está grávida? Sim, meu amor. A promessa de Deus se cumpriu. Todo sábado e domingo às 9 horas da manhã tem Máquina de Histórias. Vem com a gente se surpreender, divertir e aprender com as fantásticas histórias da Bíblia, aqui na Novo Tempo. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. O que acontece quando eu peço um estudo bíblico? Assim que você faz o seu pedido de estudo, nós te cadastramos no nosso sistema. Aí, você se torna um aluno da escola bíblica e tem à sua disposição toda a nossa estrutura. Lembrando que é tudo de graça. Saiba mais em biblia.com.br. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Não, Ana, espera. O que você está fazendo? Ué, vou trocar a água da minha garrafinha. Esta aqui já tá velha. E por que você não rega a planta do escritório ao invés de jogar a água fora? A plantinha vai agradecer e você não vai desperdiçar. Boa ideia! Preserve a água e busque maneiras diferentes de reutilizá-la. Ah, e não se esqueça da plantinha que está ao seu lado. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Em nosso mundo secular, a ciência parece ter tomado o lugar da crença. Qual seria então o papel da fé nos dias de hoje? É isso que você vai descobrir no curso bíblico O Sentido da Fé, uma série em DVD apresentada pelo pastor Felipe Amorim. Peça de graça pelo site biblia.com.br ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Voltamos a apresentar Curso Bíblico Interativo Verdades para Hoje. Pois é, estamos de volta aqui com o nosso curso interativo Verdades para Hoje. Hoje é a volta de Jesus e os 1000 anos de paz. Que alegria, estamos aqui hoje com o pastor Rinaldo e com o pastor Javan. Duas preciosidades que entendem muito da Bíblia, estão nos ajudando bastante. Pastor Rinaldo, ficou uma pergunta aqui, amigo, para a gente responder, que eu acho que você pode nos ajudar. Tá, o que vai acontecer com o diabo, com os anjos na volta de Jesus? Porque a gente já entendeu que os justos, como o pastor falou, vão para o céu, né? Mas e o diabo e os anjos dele? O que vai acontecer com eles? É uma boa pergunta essa, né? Porque ele está entre nós aqui. Os vivos vão subir aos céus, os mortos serão ressuscitados, vão se encontrar com Jesus e o dragão. Então, Satanás, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo de 1 a 7, nos diz ali que João viu então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo,
Satanás e o prendeu por 1000 anos. Agora, como é que uma corrente pode prender um ser que é espiritual, né? Essa corrente, na verdade, ela estará presa à circunstância, porque essa palavra abismo, ela significa aqui no grego, lugar escuro, deserto ou região deserta. Como a terra ficará deserta, então ele ficará preso aqui à circunstância, porque não terá mais ninguém vivo para tentar, e ele vai ficar preso, rodeando aqui esse planeta nosso, né? Perfeito, hein? Puxa, é como se fosse um castigo, né? O bandido adora roubar, então ele vai lá pra cadeia para não roubar ninguém, né? E o diabo vai ficar preso ali sem poder tentar ninguém. Exato. E eu fico pensando, às vezes, eu penso, pastor Javan, com meus botões aqui, como é que não vai ser pro diabo, né? Porque vai ser uma briga, meu amigo, entre ele e os demônios ali. Eu penso assim, que já são bem ferozes, né? Um vai culpar o outro. E a gente sabe que tem uma coisa interessante nesse comentário que o pastor fez. É porque são duas perguntas que a gente deve se fazer. O que vai estar acontecendo então, durante o milênio? A gente acabou não falando diretamente, né? Mas na volta de Jesus se inaugura um período de 1000 anos. Se inaugura um período de 1000 anos. E aí acontece o que o pastor estava falando, a prisão de Satanás, que está em Apocalipse capítulo 20, né? Mas aí, algumas pessoas acreditam e entendem que durante esse período do milênio haverá uma segunda chance. Então, esse é um ensinamento equivocado e perigoso. E aí você vai ver que realmente não vai ficar ninguém vivo, porque tem um texto aqui em 2 Tessalonicenses que eu queria mencionar, eu achei esse texto impressionante, e ele não é muito mencionado. Então eu gostaria de mencioná-lo aqui, que diz assim: então, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, verso 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, na vinda de Jesus, o iníquo, ou seja, todos os ímpios, eles morrem. É por isso que o pastor falou que Satanás fica preso circunstancialmente. Circunstância dele de estar preso é porque ele não tem a quem tentar. A função dele é tentar. Então, se não tem a quem tentar, ele vai ficar preso. Eu acho que isso é importante ser mencionado, porque se a pessoa acredita que durante esse período haverá uma segunda chance, é um risco, diria, de morte eterna até. Pastor Javan, e tem assim, irmãos de igreja que acreditam nisso, que após o milênio terá um período de arrependimento. Isso é antibíblico, não tem na teologia bíblica nem nas escrituras esse comentário. Jesus não disse isso, não está escrito em lugar nenhum. Então temos que abrir os olhos e ficar atento a isso, né? A Bíblia diz, inclusive, né, pastor, que o dia da salvação é hoje. Hebreus capítulo 7 vai dizer que o dia do arrependimento e da salvação é hoje. Não posso esperar para amanhã, para frente, enfim. É claro que a gente tem que entender que cada pessoa está dentro de uma igreja que ensina coisas diferentes, né? Em que nesse período de 1000 anos, Israel vai receber Cristo, que vai estabelecer o seu trono aqui. Mas, como foi dito, o curso aqui é bíblico, né? Nós seguimos o que está na Bíblia. Okay. E a gente não encontra na Bíblia nada que se relacione a esse tipo de pensamento. E quando vem coisas que a Bíblia não revela, a gente tem que descartar, né? Isso mesmo. Bom, vamos seguir aqui, porque você citou aí a questão da prisão, o pastor Rinaldo também falou, mas, e aí você falou muito bem, que a gente já foi logo entrando na questão dos 1000 anos, né? A gente entendeu que os justos vão para o céu e vão ficar 1000 anos, segundo a Bíblia, lá em cima, no céu com Cristo, lá no céu. Enquanto esses 1000 anos estão acontecendo, o diabo está preso aqui com os demônios dele. Tá. Mas a pergunta que surge, pastor Javan, é por que 1000 anos? O que os justos vão estar fazendo nesse tempo lá no céu? 1000 anos é um tempo, talvez para a gente, muito longo. O que eles terão que fazer lá? Essa também é uma questão interessante, porque já sabemos que na Terra vai estar todo mundo, cadáveres aqui na Terra, e apenas Satanás e seus anjos. E o que está acontecendo no céu, então, durante esse período? Nós temos alguns textos bíblicos que mostram que nós estamos passando um período de juízo, de julgamento. E que, nesse momento, a partir de 1844, se iniciou um juízo investigativo para saber quem deve se salvar e quem deve se perder. Como nós deduzimos isso? Pelo fato da volta de Cristo, quando Cristo vier, ele já vai dar a sentença de morte para algumas pessoas, o iníquo, nós acabamos de ler um texto que fala sobre isso, e os santos vão ser levados para o céu. Então ele já fez juízo disso. E o período do milênio vai se iniciar um juízo, agora a gente fala de comprovação, para saber por que alguns se perderam e por que outros se salvaram. Porque imagina só, gente, você chegando no céu,
e você se deparando, vou usar uma figura bem conhecida, né, que é uma figura que praticamente todo mundo conhece, você encontra com Hitler. Imagina essa situação. E você lá procura também uma pessoa que você tinha certeza que estaria lá, um amigo muito piedoso, um cristão, talvez um pastor, amigo seu, e você não encontra lá. Qual seria esse sentimento disso? Talvez desapontamento e tudo. Né? Então, esse período do milênio é para você tirar essas dúvidas. Por que alguns se salvaram e por que outros se perderam? Então, vai ser esse juízo que acontecerá. Como é que nós sabemos disso? Eu quero ler um texto bíblico aqui. Por favor. Então, aqui, 1 Coríntios, no capítulo 6, o verso 2, diz o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Esse julgamento aqui, eu posso atrelar esse texto aqui, também o texto de Apocalipse capítulo 20, de Daniel no capítulo 7, o verso 10, que fala sobre o juízo, os livros que se abrem, o livro da vida. É esse momento de investigação, para sabermos por que as pessoas se salvaram e por que as pessoas se perderam. E é engraçado que muitos pregadores falam que no céu, no período do milênio, nós vamos ter 3 surpresas. A primeira surpresa é estar lá. Você vai se olhar e falar assim, eu estou aqui, então que felicidade, né? Você vai estar lá, então é uma surpresa. A segunda surpresa seria você encontrar realmente uma pessoa que você nunca imaginava que encontraria lá. Nós não sabemos como será. Imagina, nós temos exemplos bíblicos disso. Estevão, quando acordar na salvação, na renovação, ele vai encontrar com Paulo, que teve ali, participou do momento do apedrejamento dele, que a Bíblia diz que ele compactuou com aquilo. E outros, né? Isaías, que vai encontrar com o rei que manda matar ele. Na Bíblia você tem várias menções isso. E aí você sabe que Deus ele não perde uma oportunidade de salvação. Então essa vai ser uma segunda surpresa. E a terceira surpresa é você encontrar pessoas que você... ou melhor, você não encontrar pessoas que você tinha certeza que estariam lá. Porque nós não sabemos o que vai no coração do ser humano. Por mais que algumas pessoas elas aparentem uma capa de santidade, às vezes o coração dela está corrompido, e só Deus que sonda os corações. E esse período milênio então servirá para nós tirarmos essas dúvidas. Muito bem. Olha como é interessante, né? Como Deus trabalha de forma transparente, né? 1000 anos para a gente talvez seja muito, mas quando a gente for levar em consideração que a gente vai analisar a vida de todo mundo, serão 1000 anos muito bem usados, né? Para não haver nenhuma dúvida no céu com relação ao caráter de Deus. Vamos lá para a próxima pergunta, pastor Rinaldo. Já que ele falou dos 1000 anos ali, que a gente vai fazer lá no céu, né? Ver ali cada caso, estudar, Deus quer enxugar dos nossos olhos toda lágrima, né? Toda dor. Eu quero saber o que vai acontecer quando finalmente esses 1000 anos forem completados. Interessante que o livro de Apocalipse, ele no capítulo 20, versículo de 7 a 10, e também o capítulo 21, de 1 a 5, diz que quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então ele estava preso à circunstância, mas agora o que acontece? Ele agora não estará mais preso à sua circunstância. Então, continuando a leitura, diz assim: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog mais Gog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, por que então ele será solto? Porque quando se completar os 1000 anos, a cidade santa, a cidade querida, ela estará vindo agora com os santos, de acordo com o que diz o relato sagrado, né? A cidade santa, lá, Apocalipse capítulo 21, João diz: vi a nova cidade, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva. Então, nessa vinda, então, com a presença de Jesus Cristo, esses ímpios, o qual falou o pastor Javan, é agora onde tem a segunda ressurreição, porque na primeira ressurreição, os ímpios não ressuscitam. Apenas uma ressurreição aqui, um adendo aqui, é que ressuscita somente aqueles que os transpassaram a Jesus Cristo. Essa primeira, os ímpios, uma parte desses ímpios ressuscita junto com os justos na primeira ressurreição. Contempla, testemunha que Jesus era mesmo Filho de Deus e morre novamente. E então nessa
nesse último momento aqui, depois do 1000 anos, quando a cidade santa estiver vindo, então eles novamente ressuscitam com os ímpios para agora testemunhar a cidade santa e a vinda de Jesus Cristo. E então eles tentam agora, juntamente com todos aquelas pessoas más, aqueles líderes de guerra, generais de guerra, toda a parte dos pecadores mesmo, que ali morreram e agora estão ressuscitando, eles vão tentar agora entrar na cidade. Não agora pelas portas, como está sendo oferecido a nós hoje, mas vão tentar entrar pelos muros, pular o muro da cidade santa, né? Então é por isso que nesse momento aqui será então o extermínio agora dos pecadores e também de Satanás por essa ocasião. Muito bem. Inclusive tem uma pergunta de um ouvinte aqui, eu acho que já foi respondida, mas eu acho que a gente pode fazer para reforçar, pastor Javan. É o ouvinte Carmita. Coloca o teu fone aí só para você dar uma escutada e eu queria que você fosse assim direto, em 1 minuto, acho que você já consegue respondê-la, tá? Okay. Vamos lá, vamos colocar aqui a nossa ouvinte Carmita. Olá, Diógenes e pastores. Eu sou a Carmita Cardoso, sou ouvinte da Rádio Novo Tempo, moro aqui no Distrito Industrial, em Ananindeua. Quero fazer uma pergunta. É verdade que os ímpios terão uma nova oportunidade para serem salvos durante os 1000 anos? Já foi até, inclusive, pincelado isso aqui. Porque a gente pode até imaginar, né, que os ímpios eles vão ficar vivos na volta de Jesus, mas não é isso que vai acontecer, eles vão morrer na volta de Jesus, né? Então não vai ter oportunidade, né? Claro. Eu queria mandar um abraço para o nosso ouvinte, muito obrigado por participar conosco desse momento especial. E queria aqui só relembrar 2 textos que nós já mencionamos aqui, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, que por ocasião da volta de Cristo, os ímpios eles vão ser mortos. Então, a gente já sabe que durante o milênio eles vão estar mortos. E eu queria reforçar uma situação que eu falei aqui ainda há pouco sobre o dia da salvação. Eu não posso esperar, aguardar, ter uma segunda chance. Essa é uma coisa engraçada que eu lembrei agora, Jorge. Você sabe que esse tema da volta de Jesus, essa questão, ela é difundida. Nós temos filmes, séries, livros, desenhos animados que citam essa questão. E eu lembro de um desenho animado que fala disso, rapaz, os Simpsons. E ele apresenta, dentro do escopo do Simpsons, é apresentado uma versão da volta de Jesus, ou uma ideia dessa que a gente chama uma visão amilenista, na verdade, dele é pré-milenista, né, que vai haver um período de tribulação antes do milênio, e nesse período do milênio a pessoa teria uma segunda chance. E aí você começa a ver que os ensinamentos vão sendo distorcidos e tudo, né? Então não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que durante o período da nossa vida é o momento da nossa salvação. Aí eu queria ler um texto aqui, só para encerrar essa resposta, que está em Hebreus, no capítulo 3. Aqui nós temos em 2 momentos aqui nesse capítulo uma afirmativa. Capítulo 3, verso 7 diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. E aí vai se repetir de novo aqui no verso 14, a mesma coisa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, o dia da salvação é hoje. Eu não posso esperar para amanhã, nem para depois, muito menos esperar para um período que realmente não há sombra de dúvidas que não haverá uma chance. Milênio é um período de julgamento no céu, os ímpios já vão estar realmente com a sua sentença dada, e o nosso dia de salvação é hoje. Eu espero que a irmã ela esteja se preparando, acredito que sim, ela com a família dela e também nossos ouvintes queridos também. Muito bem. Pastor Rinaldo, a gente estava ouvindo aqui o pastor falar e me lembrei, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte chamada Anne. Ela quer saber sobre essa questão aí do fogo eterno, né? Porque ficou muito claro para a gente que Jesus vai voltar e aí nós vamos para o céu, justos, né? Espero que nós estejamos entre os salvos, e após os 1000 anos ele desce, juntamente com os justos e tudo mais. E aí tem aquela guerra que vocês já falaram, e vai descer fogo do céu e vai consumir todo mundo, todos os ímpios. Só que ela tem uma dúvida com relação a isso aqui, ó. Presta atenção. Olá, sou Anne Costa. Eu moro no bairro do Novo Horizonte, Marituba. Se a cidade santa vai descer aqui para a terra e o fogo eterno cair do céu, os salvos vão ver os ímpios queimando o tempo todo na Nova Jerusalém? Um abraço para todos. É porque tem aquela ideia do fogo eterno, não é? Que vai ficar toda a eternidade consumindo os ímpios. Se a cidade santa vai vir aqui para a terra
e os justos vão estar ao lado dos ímpios. Como é que vai ser essa nova vida olhando para... Né? É uma boa pergunta, não é? De fato, causa, assim, interrogações na mente do ouvinte. Mas, querida, Judas 7 que fala disso, né? Judas 7 e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, essa palavra eterna ou eternamente é uma palavra grega que ela significa assim, aionios, que significa, no grego, né? Enquanto dura a matéria. Por exemplo, queimará eternamente. Sodoma e Gomorra, elas foram queimadas com fogo eterno, mas o fogo vindo da parte de Deus é eterno, porque Deus é eterno, mas a matéria não. Então, perceba que Deus, na sua infinita misericórdia, ele não ficaria feliz, nem nenhum de nós, se chegarmos na salvação, ficar dentro da cidade santa, olhando nosso parente, nosso amigo, queimando do outro lado. Deus não faria isso conosco, trazer essa tristeza para nós. Então, esse significado aí de eterno é somente enquanto dura. A senhora acende uma vela, ela queimará eternamente enquanto tem matéria, não é? Enquanto tem combustível, enquanto tem combustível. Então, terminou a matéria, acabou. A matéria não tem mais o que queimar depois. Não sei se ela compreendeu. Até próprio Sodoma e Gomorra, né, são dados como exemplo, né? Sim, eu queria ler esse texto aqui, posso ler esse texto? Tá aqui, o pastor mencionou Judas, verso 7. Judas só tem um capítulo, o verso 7 diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, elas não estão queimando até hoje. Elas queimaram consumidamente ali até o momento que tinham combustível para queimar, e aí a gente entende que o fogo eterno será dessa forma. Senão, nós teríamos um Deus sádico, um Deus que teria prazer na morte. Imagina você ter, como o pastor estava falando, você ficar vendo uma pessoa que você ama queimando eternamente. Inclusive, isso é um argumento de muitos ateus para olhar para a Bíblia e dizer assim, que Deus é um Deus mau. E na verdade também seria um contrassenso, porque seria nós acreditarmos que a morte seria eterna, porque se a pessoa está morrendo eternamente, a morte é eterna. E nós sabemos que a Bíblia diz que a morte ela foi vencida e que ela vai deixar de existir. Sim. Então vai chegar um momento realmente que as pessoas, os pecadores, o pecado vai ser consumido. E, infelizmente, as pessoas que se apegaram ao pecado também vão ser consumidas para a eternidade. Até alguém que diga assim, se vai ficar queimando eternamente, nunca vai morrer. Então vai ser um sofrimento eterno. Uma vida eterna, mas em sofrimento. Mas a vida eterna é só para quem comer do fruto da árvore da vida. Então não faz sentido você viver eternamente sofrendo, né? Verdade. O fogo eterno, então, ele, como ele disse, né? Ele dura enquanto existir, porque o pecado, alguns teólogos defendem, ele é um combustível. Ele é um combustível que vai ser queimado. Então, quanto mais pecado aquela pessoa tiver, mais ela vai queimar, durará muito mais tempo queimando. Perfeito. Então, quanto menos, e se não tiver nada, irá para o céu, como foi prometido pelo Senhor. Muito bem, muito bem. Já foi respondida essa pergunta. Eu continuo aí esperando você mandar a sua foto. Você que está acompanhando o nosso estudo agora ao vivo, manda a sua foto aí acompanhando com o seu nome, que você vai concorrer aí a um livro, tá? E a gente vai mandar o livro para sua casa. Então, você tem que colocar direitinho a sua foto, você ouvindo aí, sozinho ou com a família. Deixa eu agradecer a todo mundo que está aqui pelo YouTube aí, canal Adventistas Norte, Maria do Socorro, Manuel Amaro, a Fátima Silva, a Glória Dias, né? E vocês aí que estão chegando também. Bom, nós estamos já na reta final aqui do nosso curso e tem mais uma pergunta aqui que o pastor Javan agora vai ter 1 minuto só para responder, porque essa aqui é muito fácil, pastor. Não precisa nem ler todo o texto não, porque nós temos que estar correndo aqui. Okay. Como é que o profeta Isaías... Aliás, não, vou voltar essa depois. O pastor Javan vai responder a outra aqui sobre o profeta Isaías, porque ele diz que quem é que vai poder habitar, morar nessa nova terra, nessa Jerusalém. O que ele responde aí? Ok. Eu acredito que o texto referente a esse é Isaías capítulo 33, o verso 13 em diante, ele usa as expressões interessantes, que ele diz quem vai poder habitar e quem não vai poder habitar. O texto já vem claramente falando sobre isso. Então, o verso 13, ele vai dizer o seguinte: ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador?
Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa e aceita suborno. E aí o texto continua falando sobre isso. Você veja, ele começa falando dos ímpios e fala que quem vai herdar a vida eterna, quem vai poder viver eternamente com Deus, são pessoas limpas de coração. E Jesus vai falar isso também no seu Sermão do Monte, é um texto interessante para estudar sobre isso também, capítulo 5 de Mateus. Então, a limpeza de coração, e é uma coisa importante de ser dita, e eu quero só pontuar mais isso aqui, Jorge, né? É o seguinte: não é pelo seu esforço que o seu coração é limpo, é pelo sangue do Cordeiro. É quando você aceita Jesus Cristo, ele limpa você do pecado que você tem. Você não pode fazer nada para se limpar, você não pode fazer nada para justificar os seus erros. O único que tem poder, o único ser que pode fazer é Jesus Cristo. Então você deve aceitar ele como seu Salvador. E assim você pode entrar. O passaporte para entrar no céu, eu diria, é aceitar Jesus como Salvador. E ele vai fazer a obra necessária no nosso coração. Amém. E agora sim, vamos para a última pergunta. Pastor Rinaldo que vai responder essa para a gente. Como é que vai ser a vida, segundo o profeta Isaías, Pastor Rinaldo, lá no céu? Porque assim, parece que a mídia faz aquele desenho lá de que no céu é uma vida sem graça, você sentado na nuvem ali numa praça, tocando uma harpinha. Você sentado na nuvem, né? Parece que é uma coisinha meio monótona, meio chata, que não dá nem vontade de querer ir pro céu, mas é isso mesmo. É meio cansativo, que lá no céu ninguém vai fazer mais nada, vai ficar dormindo, quem sabe, o dia inteiro. É interessante que o profeta Isaías, no capítulo 65, versículo de 21 a 25, ele diz assim: eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, quer dizer, que não seja necessário. E interessante que quando ele fala assim debalde, é o trabalho que não venha a ser necessário, que como nós fazemos hoje, trabalhamos apenas para ganhar o pão de cada dia. Nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, lá vamos ter, né, os homens que plantarão não para que outros comam, mas para eles mesmos, edificarão casas. E lá terão também os animaizinhos, né? Muitos animais a gente percebe lá que eles também vão estar lá. O lobo, por exemplo, diz que habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão novo vão estar juntos. E uma criança os apacentará. É interessante que o leão comerá palha junto com o boi. Então não vai ter mais essa coisa toda que nós vimos aqui de violência, né? Um animal comendo o outro, e então teremos momentos de paz, de alegria e de eternidade ao lado do Senhor Jesus. Por isso vai valer muito a pena a gente se preparar para curtir, para viver esses momentos especiais que Deus está reservando para cada um de nós, né? Amém. Eu quero estar lá, e você? Amém. Amém. Todos nós. Você também quer estar lá? Amém. Então se prepara, viu? Se prepara que está chegando o grande dia. A gente não sabe o dia e a hora, mas nós sabemos que está muito perto, mais do que a gente imagina. Então, prepare-se para esse grande evento. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso encontro. Lembrando, você que está postando a sua foto, continua aí, vou te dar mais uns minutinhos para você postar. E agora é o seguinte, tá? Você que não tem ainda acesso ao material, a gente criou um quiz. Aqui é chique, pastor Javá. Aqui é negócio, né? A gente não brinca, é outro nível. Você tem um quiz ali, você entra no site e você vai colocar as respostas dessas 8 perguntas que a gente fez hoje aqui. A gente fez 10, né? Mas das 10, 8 estão lá no nosso guia. Você vai responder, tudo de múltipla escolha, muito fácil. Acho que em 2 minutos você responde. E aí você vai para a página 2 e coloca os seus dados lá. E se você responder direitinho, mesmo que você erre, mas só o fato de estar respondendo, tentando, você já vai estar concorrendo também a mais um livro. Então, se você ainda não tem o link, manda agora. Eu quero participar aí no WhatsApp que eu vou te mandar o link, tá? Ok? E aí você vai ter aí a sua oportunidade de responder. Vai lá com calma até a página 2 para você colocar os seus dados. Coloque seu endereço também, porque se você for o contemplado, a gente manda pelos correios para você. Bom, quero agradecer aqui aos pastores
que estiveram com a gente. Pastor Rinaldo, muito obrigado, Pastor Rinaldo. Foi muito bom tê-lo aqui. Queria que você desejasse aí, sei lá, deixasse a sua mensagem para as tuas ovelhinhas, para os ouvintes. Ok, pastor, uma alegria, viu? Eu me sinto afortunado por esse momento de participar com os ouvintes. Um abraço ali para os nossos ouvintes, ali, nossas ovelhas ali do distrito de Tenoné, aqui também do outro distrito onde eu passei, aqui na Grande Belém, aqui de Júlia Cefé, ali da Cidade Nova, esses nossos caros irmãos que são preciosos aos olhos do Senhor Jesus. E também para minha amada esposa que está em casa, Ana Lúcia, meus filhos Mariana, Mateus e o Samuel. Deus abençoe a eles e obrigado a Deus por ter nos concedido um momento tão especial como esse, não é? De apresentar a palavra de Deus aqui na rádio e sabendo que estamos ajudando os ouvintes a tirar suas dúvidas e a crescer na fé. E falar a verdade é gostoso, não é? Muito bom, é muito bom. Já está convidado para voltar mais vezes, tá? Pastor Javan, sua mensagem final também. Ok, obrigado, quero agradecer então o convite aqui primeiro da rádio, né, Diógenes e a equipe toda. Quero agradecer também a minha comunidade ali, a Igreja Adventista Sétimo Dia, que fica dentro do Hospital Adventista. Mando um abraço também para todos os nossos funcionários, administração, meu amigo Jackson ali do hospital. E quero também mandar um abraço especial, é claro, né, para minha família, mais uma vez, né, minha esposa também, meus filhos. E quero agradecer pela oportunidade e dizer que a gente está também contando com nossos ouvintes que quiserem aprender mais, estudar a Bíblia com mais profundidade. Nós temos classes bíblicas ali que funcionam ali que legal. Na nossa comunidade, sempre aos sábados às 16 horas. Nós temos classe lá de teologia profunda, de profecia, classe para você estudar mais esses temas ali de forma presencial. Então vocês são nossos convidados também a participar. Só chegar lá. Fala que é ouvinte da rádio, já tem entrada franca lá. Sou amigo do Diógenes, já está... Todo pastor amigo. Me permita, eu esqueci mais um distrito que eu passei por aqui. Os nossos amados irmãos lá do distrito de José Bonifácio também. Legal. Um abraço para eles todos. Muito obrigado. Tá bom. Pastor, vamos encerrar com oração. Você ora para a gente, por favor? Por favor, ore sim. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, que a despeito de nós termos ainda de viver nesse mundo aqui de dor, de sofrimento, nós temos a certeza, Senhor, que um dia o Senhor restaurará tudo, o Senhor fará tudo melhor, eterno para nós. Amém, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, com a expectativa não de um mundo melhor, mas a expectativa da volta de Jesus. Amém. E é por isso que nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a estar preparado para esse dia. Oramos pelos nossos ouvintes, nossos irmãos, que eles possam estar também se preparando para um breve encontro com Cristo. Nos ajuda, Senhor, que as Tuas verdades elas fiquem gravadas em nosso coração, que elas façam diferença na moldura do nosso caráter. Nós entregamos nossas vidas nesse dia nas Tuas mãos, te pedindo que o Senhor continue a fazer muito mais por nós. E nós oramos, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Olha, gostei, hein? Muito bom. Semana que vem, olha o título da semana que vem, pastor. É 10 menos 1 igual a 0. Opa, uma matemática. Você vai falar assim, mas que conta é essa, hein? Vou tirar 0, não, você vai tirar nota 10, viu? Porque na conta de Deus, 10 menos 1 é igual a 0, é tudo ou nada. Então é o tema da semana que vem, você não vai perder. Quero agradecer a você que ficou aí com a gente até agora no YouTube. Ó, faz o seguinte aí, clica no sininho, compartilha, curta também e compartilhe com alguém da sua família aí, para que mais pessoas tenham acesso a gente, tá? E marque, semana que vem, nesse mesmo horário, estaremos de volta. Eu queria até aproveitar, agradecer, porque tem rádios que estão retransmitindo o nosso programa, viu? Olha só. Legal. Então você de uma outra emissora que nos acompanha aí, Deus abençoe você também, obrigado pelo carinho. Então semana que vem a gente volta, se Deus quiser, nesse mesmo horário aqui com mais um. Você ouviu Curso Bíblico Interativo Verdades para Hoje.